nosso irmão André aqui. Irmão André, a paz de Deus, meu irmão, tudo bem? Ô, meu querido, amém, tudo bem, meu irmão? Bem, graças a Deus, só festa, só Só alegria. festa, irmão. Prazer imenso estar aqui participando do canal do irmão aqui no Pod Glória a Crente. Deus. Era um desejo grandemente, irmão, de estar participando desse Pod Crente aqui com todos. E hoje Deus preparou e a felicidade é imensa, é uma alegria imensa, irmão. É só Glória a festa, só Deus. glória. Nós fica contente. O irmão tá falando de tu, é isso? Isso, irmão, sou aqui da cidade de Itu, do bairro do Portal do Éden. Deus Glória preparando, a vem Deus. congregar com nós aqui. Vai ser uma alegria muito grande quando o senhor preparar. Antes de nós começarmos a contar a obra que está no seu coração, o irmão autoriza o uso da imagem no nosso canal? Autorizo sim, irmão, com toda Serve a certeza. Deus com alegria, então. Oh, meu querido, louvado seja Deus. Ô, irmão, tem umas obras que Deus fez na nossa vida por misericórdia. E quando eu nasci, irmãos, por misericórdia, no fundo da casa da minha avó tinha uma congregação, na frente tinha um tanque de batismo, aqui na cidade de Mairink. E Deus já tinha uma promessa na vida da minha avó, que ela não descia à sepultura sem ver os seus filhos servindo a Deus, seus netos, né? Santo Deus. Só que os meus pais, irmãos, eles não queriam servirem a Deus. Meu pai e minha mãe não queriam saber de servir esse Deus maravilhoso, e Deus permitiu de nós viemos embora aqui para a cidade de Itu. E quando nós viemos para cá, irmãos, a vida do meu pai e da minha mãe ficou muito conturbada e os dois acabaram se separando, sabe? Cada um pegou um rumo, e eu fiquei morando junto com a minha mãe. E minha mãe, irmãos, ela como não tinha Deus, ela tinha Deus, né? Conhecia Deus, porém não praticava as coisas de Deus, né? Ela praticava as coisas do mundo. Ela acabou pegando outro caminho, irmãos. A minha mãe, ela acabou entrando no centro espírita e no centro do candomblé. Uma mulher que não bebia começou a beber, uma mulher que não fumava começou a fumar. A vida dela se transformou completamente, irmãos. A vida dela mudou, sabe? E assim se foi, irmãos. Passou a vida dela, ela acabou conhecendo outra pessoa, essa pessoa acabou se tornando meu padrasto. E o meu avô faleceu, irmão. Meu avô, servo de Deus, faleceu. E Deus permitiu, minha avó veio morar junto com a gente. Minha avó, serva de Deus. E ela começou a falar do evangelho para mim, né? Começou a falar das coisas de Deus para mim. E eu falava para minha avó, a senhora vai me perdoar, mas a senhora tá louca. Eu não acredito no que a senhora fala. A senhora vai desculpar, mas eu não quero ser crente, eu nunca vou ser crente. Eu não dava crédito para as palavras que ela falava, né? E na frente de casa morava um rapaz que chamava Eduardo também. E esse rapaz que morava na frente de casa, ele era muito amigo meu. A gente gostava de brincar de capoeira, escutar rap, sabe? E do lado de casa tinha um bar, a gente ficava jogando fliperama nesse bar. E eu e esse Eduardo fizemos uma amizade enorme, rapaz. Era de irmão para irmão mesmo. E na frente de casa sempre passava uma moça, sabe? Na frente de casa passava uma moça, e essa moça era da congregação. Sim. Por isso que eu falo, irmão, testemunha é tudo, né? Glória Por isso que Deus fala pra gente, até o jeito da gente se trajar, tanto o servo como a serva de Deus, né? A gente é luz do mundo e sal da terra. Por onde a gente passar, a gente é luz do mundo, irmão. A luz de Cristo tem que brilhar em nós, né? Perfeito. E aquela moça passava, irmão, na frente de casa. Todo dia era umas 6h30, 6 e pouco, ela passava. E o Eduardo ficava hipnotizado pelaquela moça. Ele ficava olhando para aquela moça, ele ficava hipnotizado. E eu perguntava para ele, falava, Eduardo, mas o que você vê nessa moça? Ele falou, não sei, essa moça é diferente, eu não sei o que eu vejo nela. Edu, Deus tomou um caminho tão lindo, rapaz, mas tão lindo, que ele quis ir visitar a congregação, sabe? Sim. Deus tocou no coração dele para ele ir sem ele saber. E ele chegou no pai dele, né? E conversou com o pai dele, falou, pai, eu quero fazer uma visita na congregação cristã no Brasil. Aí o pai dele olhou assim assustado, falou, você quer ir visitar a congregação? Falou, quero. E o pai dele era testemunhado, Edu. Só que o pai dele estava parado. Ele era testemunhado, mas estava parado. Não estava indo congregar mais. Aí o pai dele falou, não, se você quer ir, então eu vou te levar. Então foi lá, se arrumou, ele também se arrumou, e foi congregar, levou ele para congregar. Desde aquele dia, o Eduardo começou a congregar. O Eduardo não queria escutar rap mais, o Eduardo não queria brincar de capoeira, não queria mais brincar de fliperama, não queria mais nada. Aí eu perdi um amigo, sabe? Aí o Eduardo começou a ir para a igreja direto, ele e o pai dele. E Deus foi tão bom que toda vez que o Eduardo ia congregar, ele passava lá em casa. Ele falava assim, paz Deus, André, tudo bem? Ó, filho, Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Deus tem um plano na sua alma. Vamos congregar comigo hoje. Você pode ter certeza, se você for congregar hoje comigo, Deus vai falar com você. Aí eu falava, Edu,
para com isso, rapaz. Já basta minha avó agora, com esse negócio de crente, agora vem você também. Você quer ir? Pode ir, rapaz. Eu não quero, não, sabe? E sempre inventava uma desculpa, rapaz. Mas ele era persistente. Persistente, sempre batia na tecla ali. Aí um dia eu tava lá no barzinho, jogando fliperama, o Eduardo chegou. E aí ele chegou de novo, falando a mesma palavra. Aí eu olhei pro Eduardo assim e falei, Eduardo, sabe quando você tá a ponto de estourar com a pessoa, ou você não aguenta mais ouvir aquela pessoa? Você não tem entendimento, né? Você não tem entendimento da palavra de Deus, então o meu pensamento era assim, sabe? Eu peguei, olhei para ele assim e falei, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou congregar com você, mas você promete para mim que depois nunca mais você vai me chamar para congregar? Ele falou, prometo, André, se você for congregar comigo hoje, nunca mais eu chamo você para congregar. Falei, então tá fechado. Deus. Eu vou lá em casa me arrumar e eu vou ir com você. E eu fui lá, me arrumei, fui congregar na salinha, no bairro do Jardim União, que tem aqui, uma salinha. E na época era o saudoso irmão Azinho que estava atendendo o culto, um caro servo de Deus, um irmãozinho bem de idade já, sabe, avançada. Sim. Rapaz, e Deus tomou aquele irmão para falar comigo. Aquela noite, Deus tomou aquele velhinho para falar comigo. Aí ele falava essas palavras, eu lembro até hoje. Ele falava assim, hoje entrou um jovem aqui e você não queria vir. Persistiram para você vir. Mas eu toquei no seu coração e eu trouxe você aqui dentro para te dizer que eu amo a sua alma e eu tenho um plano na sua vida desde o ventre da tua mãe. Glória, eu tenho um chamado na tua vida e foi eu que te trouxe aqui. Você não queria vir de jeito maneira, mas eu trouxe aqui para te dizer, eu amo a tua alma e eu tenho um propósito na sua vida. Rapaz, Deus começou a tomar o servo de Deus ali, rapaz, eu comecei a chorar, sabe, do nada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Comecei a chorar. Aquele dia ali, Deus converteu meu coração também. Glória a Deus. Passou-se dali, para quem não queria congregar mais, já foi congregar no outro dia. Depois, no terceiro dia que eu fui congregado, era batismo. No Pirapitingui, no hospital Pirapitingui, aqui na minha região, muito conhecido. Deus chamou eu e o Eduardo na graça. Glória a Deus. Deus chamou o Eduardo foi, daqui a pouco passou um tempinho, foi eu também. E Deus chamou nós na graça e começou a nossa jornada servindo a Deus. Glória a Deus. E minha mãe ali, minha mãe, daquele jeito, né? Daquele jeito difícil. E minha mãe começou a ficar fria comigo, Du. Ela não queria muito conversar comigo, conversava muito pouco comigo, e eu sempre congregando. E um dia eu fui congregar aqui na Vila Martins, próximo aqui à minha casa. E, Du, por Deus, filho, só Deus que pode fazer essas coisas. Era um culto de adulto, né? Um culto normal. Era um culto de adulto. Todos os hinos que foram cantados no culto de adulto, Du, foi hino de jovens e menores. Meu Deus. Todos os hinos que foram chamados foram hinos de jovens e menores. E quando chegou na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus e falava assim pela palavra. Irmandade, vocês repararam que todos os hinos que foram cantados nesse culto foram hinos de jovens e menores? Esse culto foi especialmente para um jovem que está aqui dentro. Senhor. E Deus manda anunciar para esse jovem assim, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem na terra, eu não te desampararei. Te diz o Senhor. Du, eu só lembro disso. Eu lembro que essa palavra caiu como uma flecha dentro do meu coração. Não lembro mais nada. Isso foi em 2001 para 2002. Aquela palavra entrou dentro do meu coração, Du, e fui embora para casa. Quando eu estava descendo a rua de casa, cheguei em casa, minha mãe estava sentada na minha cama. Ela tinha pegado toda a minha roupa, Du, jogado num lençol, assim, amarrado e dado um nó. E deixou em cima da cama, assim. Aí ela pegou e me chamou, falou, André, vem aqui, a gente precisa conversar. Falei, mãe, pode falar. Ela falou, a partir de hoje, André, eu não quero mais você aqui dentro de casa. Eu já estou cansado de você com esse negócio de glória a Deus, aleluia, aqui dentro, de subindo e ir para a igreja, descendo para a igreja, fazendo visita, indo para lá, indo para cá. Eu não quero mais saber de você aqui dentro de casa. Já estou cansado de você com esse negócio de glória a Deus aqui dentro. Já fiz as suas malas, ó, tua roupa está tudo nessa trouxa aqui. Pode pegar e vai embora, some daqui que eu não quero mais ver você aqui. Ela falou essas palavras, Du. Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Meu Deus, uma criança. Confesso para você que as lágrimas começaram a cair no meu rosto. E eu peguei, olhei para minha mãe, lembrei da palavra, né? Falei, mãe, tudo bem, eu vou embora. Deus falou mesmo pela palavra hoje que ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, que ele não ia me desamparar. Então, eu creio que Deus está comigo. E eu peguei aquele saco de trouxa de roupa e taquei nas costas e saí, sem rumo, sem destino.
Senhor, falei, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Toma um caminho na minha vida, Senhor. Eu estou te servindo, Senhor. Eu estou te servindo, sou novo ainda, não sei nem te servir direito, Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade. E saído, chorando no meio da rua. Mas o Senhor, ele não desampara os teus filhos. Meu Deus. O Senhor não deixa os teus filhos desamparados. E quando eu saí, assim, na rua de casa, eu estava indo, assim, sem rumo. Daqui a pouco eu avistei uma rua, assim, na rua próxima onde eu morava, tinha uma rua que descia. Eu sentei, assim, na beira da calçada, daqui a pouco o meu tio, servo de Deus, mas minha tia passou na rua. Ele pegou e falou, André, o que está acontecendo? Por que você está sentado aí na calçada com esse saco aí? Falei pro meu tio, tio, minha mãe me jogou na rua, porque eu tô servindo a Deus, ela não quer mais eu lá em casa servindo a Deus, ela me botou na rua só porque eu tô servindo a Deus. Ele falou, não, filho, você não vai ficar na rua, você vai morar comigo, vamos lá, você vai morar comigo. E meu tio me abraçou, Du. Santo meu tio Deus. me abraçou, se ele for ver essa live, um abraço para ele, meu tio Joel ali da cidade de Indaiatuba, me levou para morar na casa dele, me tratou com amor e carinho, aquilo que eu precisava, ele me deu, sabe? E eu morei ali com meu tio, e nisso, Deus preparou, fiquei um tempo morando com meu tio, depois meu pai ficou sabendo que minha mãe tinha me jogado na rua, e eu fui morar com meu pai, Du. Fui morar com meu pai um tempo, morei com meu pai, e nisso passou-se 3 anos. Quando passou-se 3 anos, foi lá em casa, bater na porta de casa, falar que a minha mãe estava precisando de uma visita minha, sabe? Só que quando, Du, a gente tá com o coração amargurado, a gente não quer fazer a visita, sabe? Eu tava com o coração amargurado pela minha mãe, por tudo que ela fez por mim, né? E eu tava muito abatido. Mas nisso, meu pai foi conversando comigo, meu tio também, e eu fui lá visitar minha mãe. E ela foi morar lá no condomínio Porta do Sol, ela mudou daqui de Itu e voltou a morar no condomínio Porta do Sol, que fica lá na cidade de Mairink. E Deus permitiu, Du, nós fomos lá visitar ela. Resumindo, a obra, que é longa e tem mais irmãos também que quer contar, Deus permitiu, Du, eu fiquei lá na casa da minha mãe fazendo essa visita para ela. Daqui a pouco a minha mãe teve um ataque lá, Du, ela caiu no chão, a boca dela começou a espumar, o olho dela virou. Meu pai pegou ela pelos braços, eu peguei ela pela perna e nós levamos ela lá para dentro da casa dela. E nisso, o meu padrasto não estava lá, só estava a minha irmã, que era pequenininha, e minha mãe, não tinha mais ninguém. Meu Deus. E levou minha mãe lá para dentro. Aí meu pai falou assim, André, fica uns dias aí com a sua mãe, que ela tá precisando de você. E Deus tomou um caminho, eu fiquei uns dias lá com a minha mãe. E quando a minha mãe voltou em si, depois dessa queda que ela teve, ela não lembrava que eu tinha chegado ali. Ela pegou e falou, André, você aqui. Ela pegou e me abraçou. Falei, mãe, a senhora não lembra? Eu cheguei já faz uns 10, 15 minutos que eu cheguei. A senhora não lembra? Falou, não, tô te vendo agora. Ela não lembrava que eu tinha chegado. Mas era, sabe, coisa maligna mesmo. E nisso passou, Du, eu fiquei lá. E Deus permitiu. A minha mãe tinha uma sala lá onde ela fazia os trabalhos dela, Du. Fazia os trabalhos lá dos processos dela. Era um lugar tenebroso, Du. E eu fiquei com medo de ficar naquele lugar. A minha mãe arrumou uma cama para mim dormir nesse quarto, onde ela fazia os trabalhos dela, e eu não queria dormir lá. E qual que era a minha ideia? Eu falei assim, eu vou esperar minha mãe dormir, quando a minha mãe ir dormir, eu vou embora. Eu vou sair daqui, ó, e vou embora, vou voltar para casa, porque eu tava com medo. Meu Deus. E minha mãe arrumou aquele quarto lá para me deitar, onde ela fazia os trabalhos dela lá, tinha vela, tinha um monte de imagem lá, sabe? Tinha um monte de coisa nesse quarto onde ela fazia o trabalho. Quando eu vi que minha mãe dormiu e minha irmã também, eu levantei e falei, vou embora. Quando eu fui sair para ir embora, Du, eu lembrei que eu estava dentro de um condomínio, que não tinha ônibus para ir embora, não tinha carro para ir embora, não tinha nada. Eu falei, como que eu vou embora? Não tem como ir embora. Isso já era o quê? Umas 11h30 da noite, mais ou menos. Falei, como que eu vou embora, Senhor? Não tem como eu ir embora. Eu falei, mas lá dentro também eu não vou. Eu tava com medo de entrar lá dentro da casa da minha mãe, porque eu tava com medo do quartinho que ela tinha lá, onde ela fazia os trabalhos dela. Sim. Du, eu peguei e me ajoelhei lá no gramado. Ajoelhei no gramado e comecei a conversar com esse Deus que tudo pode, no ar livre. E eu falava essas palavras pro Senhor. Senhor, por que tu me trouxe aqui? O que tu requer de mim, Senhor? Por que tá acontecendo todo esse processo com a minha mãe? Mostra para mim, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor. Eu não estou entendendo. Por que a minha mãe está passando todo esse processo? Por que o Senhor me trouxe aqui? E eu comecei a chorar, Du. Comecei a chorar e Deus começou a visitar a minha alma. Deus começou a visitar a minha alma, o meu coração. E eu comecei a chorar, sentir a presença de Deus. E eu comecei a falar em linguagem. Eu não parava mais de falar em linguagem. E Deus falou assim, dentro do meu coração, meu servo, sabe por que eu trouxe você aqui?
Porque eu prometi para tua avó que ela não descia a sepultura sem ver a tua mãe na graça servindo a Deus. Santo Deus. Deus falou assim dentro do meu coração, Du. Eu trouxe você aqui porque chegou o tempo de eu cumprir a palavra na vida da tua mãe, que ela vai ser uma serva de Deus na terra. Glória a Deus. E eu chorava. Du, não tem uma parte que Deus fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia? Perfeito. Du, eu sei que a hora voou. Glória a hora voou. Eu já estava tomado pelo Espírito de Deus. Não era mais eu estava tomado por Deus. Eu sei que quando eu fui levantar daquela oração, Du, já estava quase amanhecendo. Senhor da glória. A hora voou e quando eu fui ver já estava clareando. Aí eu levantei da oração e já não era mais eu, já estava tomado por Deus mesmo. Eu entrei dentro da casa da minha mãe de volta. Quando eu entrei dentro da casa da minha mãe, tinha uma Bíblia aberta assim, na estante. E Deus falou no meu coração, pega essa Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, ela estava empoeirada, soprei assim e fechei. Aí quando eu abri naquele salmo que fala sobre idolatria. Sim. 115 de Salmos, que fala, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Eu abri nesses Salmos. E quando eu abri nesse Salmo, eu comecei a ler, e minha mãe pegou e levantou. Nisso eu vi ela se levantando, né? Aí eu falei assim, mãe, vem aqui, a gente precisa conversar. Aí ela não respondeu nada. Eu falei, mãe, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vem aqui que a gente precisa conversar. Santo Deus. Eu não estou aqui porque eu quero, mãe. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus me enviou para falar com a senhora. E quando eu falei assim, ela regalou o olho assim, aí ela veio. Aí ela sentou assim no sofá, de cabeça baixa, e falou assim, então fala logo do teu Deus. Falou assim, de cabeça baixa. Aí eu peguei, olhei para ela, falei, mãe, tá vendo todas essas imagens que a senhora faz aí, ó, esses trabalhos aí que a senhora tem nesse quarto aí? Tudo isso aí, mãe, é uma imagem de escultura. Isso aí não faz milagre, isso aí não faz nada, isso aí não tem poder de fazer nada, mãe. Isso daí é tudo imagem, se pegar e derrubar ela quebra. Ela não faz nada. Mas, mãe, Deus hoje entrou aqui dentro com o poder do Espírito Santo de Deus. E hoje vai cair o cavalo e o cavaleiro dentro da sua casa. Deus vai derrubar o trono de Satanás que foi plantado dentro da sua casa. Santo Deus. Eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu comecei a pregar para minha mãe ali, exortar a palavra para minha mãe, tudo que Deus foi mandando eu pregar, eu fui pregando ali para minha mãe. Eu lembro que quando eu terminei de pregar ali o que Deus mandou, ela de cabeça baixa, aí ela foi levantando o rosto assim, e eu fui vendo que o semblante dela foi mudando, sabe? Aquela coisa ruim que estava dentro dela, ela foi saindo, porque minha mãe, ela era cavalo no centro, ela era considerada como mãe de espírito, ela recebia os espíritos, sabe? Sim. Os espíritos malignos. E ela pegou e olhou assim para mim e falou assim, pois se for verdadeiramente Deus que está falando na sua boca, eu quero ir congregar com você. Eu falei, pode ir congregar, mãe, aonde a senhora quiser, que Deus vai mandar a mesma palavra e vai falar na boca do servo de Deus. E falei ali para ela, Aí Deus preparou, eu conheci umas irmãs que moravam ali na região, ali dentro do condomínio, e descobri o dia que tinha culto ali no condomínio. E levei minha mãe para congregar. Quando eu levei minha mãe para congregar, Deus mandou a mesma palavra. Meu Deus. A mesma palavra que Deus mandou dizer para ela sobre a idolatria, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. A mesma palavra Deus deu na boca do servo de Deus e confirmou tudinho que Deus mandou dizer para ela. Senhor da glória. Deus é tremendo, filho, é tremendo. A minha mãe saiu de lá contente, sabe? Eu saí contente também do culto, fomos embora para casa. No outro dia de manhã eu acordei cedo. Quando eu acordei cedo, minha mãe pegou e falou assim, filho, vem aqui, eu preciso conversar com você. E nesse dia, eu já dormi na sala, nem dormi naquele quarto mais. Ela não mexeu nesse quarto, mas eu já dormi na sala. Já foi uma grande coisa ali, sabe? Glória a Deus. Aí, minha mãe falou, preciso contar uma coisa para você. Na verdade, duas. Falei, pode contar, mãe. Sabe por que eu chamei você para vir aqui? Falei, não. Falei, ó, uma noite antes de você vir, eu tive um sonho. Eu sonhei com um lago de fogo muito grande. Esse lago de fogo era enorme. E eu vi muita gente se queimando nesse lago de fogo. E era um pessoal gritando, gemendo de dor. E era muita gente gritando e gemendo de dor desesperadamente.
Senhor. E uma voz que parecia uma voz e trovão falou assim para mim: se você continuar nesse caminho, é aqui que você vai terminar. Quando essa voz falou isso para mim, eu peguei, levantei correndo da minha cama, corri dentro do banheiro e eu lembrei que minha mãe levava eu para congregar quando eu era pequena. Eu entrei dentro do banheiro, coloquei um pano dentro da cabeça e eu fui orar. E quando eu fui orar, Deus mandou chamar você para vir aqui. Olha, Du. Santo Deus. Olha como que Deus faz as coisas, rapaz. A glória, Senhor. Aí, Du, Deus preparou. Minha mãe contando isso, aí ela pegou, quando ela terminou a oração, Deus falou no coração dela, fala que era o ex-marido da minha mãe, falou, fala para ele que a partir de hoje você não quer mais nada com ele, que é para ele pegar as coisas dele e ir embora. Aí ela pegou e acordou o meu padrasto e falou assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais nada com você, eu não quero mais participar desses trabalhos que eu faço, eu não quero mais, você pode pegar suas coisas, vai embora, porque a mãe dele era chefe do centro, né? Sim. E ele pediu, e minha mãe pediu para eles ir embora. Para ele ir embora, né? E ele arrumou. Aí ele falou: você tem certeza que você quer que eu vá embora? Ela falou: tenho certeza, a partir de hoje eu não quero mais nada com você. E aí ela mandou meu padrasto embora, e só ficou ela e minha irmãzinha em casa. E nisso ela foi e me chamou, né? Aí, Du, minha mãe, a segunda parte que minha mãe fez, falou: ó, filho, e a outra parte, eu quero fazer uma faxina naquele quarto. Você me ajuda a fazer uma faxina naquele quarto? Eu quero jogar todas aquelas porcarias fora, eu não quero mais saber daquilo. Não quero mais fazer aqueles trabalhos. Eu falei: mãe, só se for agora. Ela foi lá, catou aquele sacão de lixo, e nós entramos dentro do quarto, comecei a apagar as velas lá, pegar todas aquelas imagens, jogar dentro daquele saco. Eu enchi aquele saco daquelas imagens, daquelas velas, joguei nas costas, fui levar lá na porta do condomínio. Quando eu fui levar na porta do condomínio, fui dando glória a Deus, chorando. Deus falou no meu coração: liga para sua avó, conta para ela a obra que eu estou fazendo na sua mãe. Santo Deus. Foi a última vez que eu falei com a minha avó em vida, Du. Serva de Deus, lá em Porto Ferreira. Catei o telefone e liguei para ela. Falei: vó, glorifica a Deus, que Deus está fazendo uma grande obra na vida da mãe, e eu acredito que não vai demorar muito, que Deus vai chamar ela nesse caminho santo, e ela vai ser uma serva de Deus. Minha avó chorava no telefone, e dava glória a Deus, e chorava. Desliguei o telefone. Aí conversei com a minha mãe ali, falei para ela que ia arrumar uma casa para ela morar perto onde eu morava com meu pai. Aleluia. E resumindo, Du, Deus tomou um caminho tão grande que minha mãe foi morar do outro lado da rua de onde eu morava. Atravessava a rua, né? Conseguimos alugar uma casa para minha mãe lá, no fundo de uma outra casa lá. E na frente da casa onde a minha mãe morava um casal de servos de Deus também. E eles começaram a ir lá também fazer visita para minha mãe. E eles levaram minha mãe para assistir um batismo. Deus chamou minha mãe na graça, Du. Glória a Deus. Deus chamou minha mãe na graça e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Só que não parou por aí, Du. Os espíritos não queriam sair dela, porque ela era cavalo no centro. E a oração, resumindo, era oração por cima de oração, os espíritos pegavam ela, uma vez o espírito queria me matar, uma vez 2 policiais não conseguiu segurar ela, Du. Senhor, só para você ter uma ideia, tinha vez que eu ia lá, ela serva de Deus, Du, tinha vez que eu ia lá no hospital, ela estava amarrada na maca, assim, ó. Os médicos, os enfermeiros amarravam ela, porque o espírito, quando tomava ela, era terrível. Sim. E aí, o dia que eu fui visitar ela, quando ela estava amarrada na maca, ela estava sã. Ela falou assim: filho, por que me amarraram? O que está acontecendo, filho? Eu quero congregar. Eu preciso buscar Deus, eu preciso ir na casa do Senhor. Por que eu estou amarrado? Aí eu falava: mãe, fique em paz, Deus sabe de todas as coisas. Não foi uma guerra espiritual. Resumindo, Deus permitiu da minha mãe parar até no hospital psiquiátrico por causa dos espíritos. Senhor da glória. Ela ficou 1 semana internada no hospital psiquiátrico, por permissão de Deus. Só que Deus foi tão lindo, Du, tão maravilhoso, que Deus fez uma libertação por completa na serva de Deus. Hoje ela está morando lá na cidade de Campinas, tem a casa dela que Deus preparou. Deus libertou ela desses espíritos, preparou a aposentadoria dela. A serva de Deus congrega quase todos os dias, viaja na obra de Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo, Du. Santo rapidinho, Deus. Vou contar mais uma, rapidinho, resumindo. Eu sei que tem mais irmãos aí querendo contar, mas é rapidinho.
E Deus preparando, outras vezes não entra, eu vou contar muita obra que Deus fez. Glória a Deus, vamos marcar uma inteira. Vamos marcar assim, Du. Vou contar resumido para você rapidamente, que essa obra eu tenho certeza que vai ficar marcada na vida de muitos. Glória a Deus. Du, Deus preparou meu casamento. Casei, resumidamente, vou contar também, vou pular essa parte. Deus preparando outra hora eu conto. Deus preparou meu casamento, Du. E quando Deus preparou meu casamento, as portas se fechou. Fiquei 2 anos desempregado, Du. Senhor da glória. 2 anos entregando currículo para lá, entregando currículo para cá, chegando nas obras de construção, perguntando se estava precisando de um servente de pedreiro, e o mestre de obra falava que não estava. Deus tinha fechado a porta mesmo. Aí eu fazia um biquinho ali, um biquinho aqui, vendia sorvete na rua, pegava o carrinho, ia vender sorvete, sabe? Catava latinha, ia fazer alguma coisa. E fiquei desempregado. E aí um dia eu abri o armário de casa, Du. Quando eu abri o armário de casa, a esposa grávida, só tinha um pacote de arroz, um pacote de macarrão e um pacote de sal, e não tinha mais nada. Meu Deus. Olhei para a esposa e falei assim, filha, faz esse macarrão para a gente almoçar hoje. Ela falou, eu não vou fazer esse macarrão para almoçar. Falei, por que você não vai fazer esse macarrão para a gente almoçar? Ela falou, porque não tem óleo para cozinhar o macarrão. Du, naquela hora eu confesso para você, eu não estava na mesma fé que a minha esposa estava. Bateu uma angústia tão grande dentro do meu coração que eu olhei para ela e falei assim, ó, filha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na casa do meu pai pedir uma lata de óleo emprestado para ele, tá bom? Minha esposa olhou para mim e falou assim, servo de Deus, não mendiga o pão. Vai lá no teu quarto, prostra teu joelho, pede para Deus, que poderoso é Deus para enviar um anjo e suprir a nossa necessidade. Meu Deus. Lu, quando ela falou isso, eu fiquei envergonhada, baixei minha cabeça, entrei dentro do quarto de novo e peguei e falei, não, filha, você me perdoa? Você tá certo, eu vou lá orar a Deus. Entrei dentro do quarto, Du, fui orar. Fiz a oração, levantei da oração, falei, filha, eu vou sair para esfriar a cabeça, vou dar uma volta. E fui lá no lazer, num lugar aqui que chama por nome de lazer. E na época tinha bastante árvore lá, eu fui lá sentar embaixo daquelas árvores e conversar com Deus. E quando eu estava ali conversando com Deus, eu falei assim pro Senhor, Senhor, como eu estou conversando com você aqui, Du? Glória a Deus. A minha esposa até às vezes fala assim, você tá ficando maluco? Eu falei, não, eu tô conversando com Deus. Eu converso com Deus, sabe? Eu tenho essa intimidade de conversar com Deus. Perfeito. Às vezes a minha esposa acha que eu tô ficando louco. Eu falei, não, eu tô conversando com Deus, filha, fique em paz. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tá ouvindo. E eu peguei e falei essas palavras, Deus, eu vou na tua casa, eu vejo tanta obra, que eu vejo os irmãos levantando lá, contando cada milagre bonito. Senhor, eu creio que o Senhor tem anjo no céu e tem anjo na terra. Senhor, eu creio, Senhor, que tu pode enviar um anjo lá em casa para suprir a minha necessidade, Senhor, e o teu nome vai ser glorificado. Senhor, envia um anjo lá em casa, Senhor, que eu vou glorificar o teu nome. Glória a Deus. E eu fui ali conversando com Deus, eu comecei a chorar e voltei para casa. Isso passou mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e pouco que eu estava lá. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, tinha um Fusca branco parado na frente de casa. Olhei aquele Fusca branco, falei, Senhor, quem será que está em casa? Não conheço ninguém que tem Fusca branco. Quando eu cheguei no portão, eu comecei a ouvir, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Falei, tem servos de Deus aí. Tem servos de Deus aí. Aí eu entrei. Quando eu entrei, tinha 2 servas de Deus orando junto com a minha esposa na sala. Eu já corri e fui lá orar também junto com eles. Fui lá agradecer a Deus também. Ajoelhei ali. Quando terminou a oração, aquela serva de Deus que tinha aberto a oração, ela levantou, encerrou a oração, falou, Deus seja louvado, e levantou. Quando aquela serva de Deus levantou, ela falou, Deus seja louvado. E nós, amém. Ela falou assim para mim, irmão André, você crê que Deus te ama? Olhei para ela e falei, eu creio, irmão, eu creio que Deus te ama. Irmão André, você crê que Deus te ama mesmo? Aí ela falou com o olho regalado assim, eu falei, eu creio, irmão, eu creio que Deus te ama, que Deus me ama. Irmão André, você tem certeza? Você crê que Deus te ama? Falei, eu creio, irmão, eu creio que Deus me ama. Irmão André, eu estava lá em casa fazendo meus afazeres, e quando eu comecei a lavar a louça, o Senhor falou assim dentro do meu coração, minha serva, vai lá no supermercado Ricói, faz uma compra, leva para o irmão André, que ele está me clamando nesse momento, pedindo para mim enviar um anjo do céu ou da terra, para suprir a necessidade dele. Você acredita nisso, pô? Rei da glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor. Deus supriu a minha necessidade, tu. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus enviou um anjo, preparou uma compra enorme que deu para mais de 3 meses por revelação de Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Meu Deus, Senhor da glória. Não parou por aí, a obra de Deus. Porque quando você está aprovado, é aí que você vê Deus bem de pertinho, Sabe por quê? Porque parece que a sua fé sobe lá em cima, a sua fé remove montanha. É que nem os apóstolos, é que nem os discípulos de antigamente, sabe? Os apóstolos, quando estavam cercados, quando achavam que não tinha mais escape, né? Daniel, quando estava na cova dos leões, ele achava que não tinha mais como escapar dali da boca dos leões, mas Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. É Glória assim na nossa vida, Quando nós achamos que não tem solução, Deus aparece na nossa vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Começou a chegar conta de água, conta de luz. Chegou 3 contas de água, 3 contas de luz, não tinha como pagar aquelas contas. Falei, Senhor, e agora, Senhor? Como que eu vou pagar essas contas? Vai cortar minha água, vai cortar minha luz, eu não tenho dinheiro. Fui congregado na Cidade Nova, um lugar muito conhecido aqui, que tinha o saudoso irmão Toninho, que atendia, Deus levou o servo de Deus para o reino de glória, um caro servo de Deus. Fui congregar na Cidade Nova, e Deus preparou naquela noite. Na palavra, Deus não falava nada da minha necessidade, sabe? Naquilo que eu estava passando. E quando o servo de Deus ia encerrar a palavra, ele falou, essa é a palavra. Aí ele voltou assim, Deus tomou ele na linguagem, ele foi para lá, foi para cá, ele voltou no púlpito e falou assim, irmãos, eu ia encerrar a palavra, mas o Senhor mandou dar um recado para alguém aqui. Te diz o Senhor, Deus vai colocar um paredão espiritual na frente da tua casa. Teu adversário vai passar para lá, vai passar para cá, mas não vai ver a tua casa. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Ele encerrou. Meu Deus, Rei da glória. Catei aquela palavra, guardei dentro do coração, falei, Senhor, o que será isso? Não estou entendendo nada, Senhor. E fui meditando na palavra. Cheguei em casa, a esposa não foi congregar nesse dia, contei para ela. Aí, no outro dia eu fui dormir, no outro dia acordei cedo, e na frente da minha casa aqui, onde eu moro, é uma área verde, sabe? Não tem casa na frente. Sim, perfeito. E eu fiquei escorado no portão, assim, olhando a paisagem, assim, a área verde da minha casa. Era mais ou menos umas 7h30 da manhã, por aí. E daqui a pouco, o carro da companhia de energia, CPFL, ele começou a passar na frente da minha casa, assim, descendo devagar. Aí ele passando devagar, assim, olhando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Esse carro está procurando a minha casa, Senhor. Ele vai cortar a minha luz. E agora, Senhor? O que vai ser de mim? Vou ficar sem luz, Senhor. E aquele carro passou, ele não parou. Aí ele desceu reto, assim, ele fez o balão lá embaixo e voltou. Falei, foi virar o caminhão ali, ele já vai voltar. Ele voltou, devagarzinho, assim, uns 10, 5, 10 por hora. Devagarzinho, assim, passou de novo na frente de casa. Ele não parou, passou direto. E eu olhando, eu falei, ué, que esse caminhão tá procurando a minha casa, mas estranho, a única casa aqui que eu acredito que tá devendo 3 contas de luz é a minha. E ele passou, devagarzinho, fez o balão lá de novo, passou mais uma vez, devagarzinho na frente de casa, fez o balão de novo, voltou, passou mais uma vez, e foi embora. Aí eu fui entender a palavra. Eu ponho um paredão espiritual na frente da tua casa, teu adversário passa para lá, passa para cá, mas não vai ver a tua casa. Juntou 7 contas de luz, 7 contas de água, não cortou minha luz, não cortou minha água, e o nome de Deus está sendo glorificado. Santo Deus, Rei da glória. Terrível, terrível. Deus é terrível, filho. Terrível. Senhor da glória. Deus tampou minha casa, Passou esses 7 meses, eu preparou o dinheiro, fui lá que paguei essas contas, mas Deus, durante 7 meses, não deixou cortar nem minha luz e nem minha água. Vou contar a última, pequenininha, rapidinho, para encerrar da minha parte. Glória a Deus. Essa é na época da minha mocidade, é uma obra simples, mas eu tenho certeza que vai servir para a edificação de muitos. Amém. Quando eu morava com a minha mãe numa casa bem simplinha, com a telha de eternite, assim, baixinha, que dava até para você relar a mão, assim, na eternite, sabe? E eu tava ali cozinhando um arroz para eu e minha mãe almoçar, cozinhando um arroz ali, e só tinha arroz e farinha naquele dia para comer. E eu fazendo aquele arroz ali para minha mãe, e eu tinha uma garrafa de Coca-Cola, sabe essas Coca-Cola de 1 litro, Sim. De garrafa?
Nossa, eu era fissurado na Coca-Cola. Agora deu uma parada, sabe? Mas eu era fissurado em Coca-Cola, Du. Sim. E eu tinha uma garrafa daquela, ela tava até meia preta por dentro já, porque faz tempo que eu não comprava uma Coca-Cola, sabe? Sim. E eu tinha um irmãozinho, amigo nosso, que já faleceu também, e por nome de Tiago. E esse Tiago, ele chegou lá em casa. E ele chamou eu, né? Irmão André. Aí eu, ô Tiago, entra, filho. Paz, Deus, tudo bem? Ele tinha um jeito lento de falar, sabe, irmão? Paz e Deus, irmão André, tudo bem? Falei, tudo bem, Tiago. Entra, meu querido. Ele entrou. Falei, quer almoçar? Falou, não, irmão André, eu não quero almoçar. Eu estava lá em casa, irmão André, fazendo meus afazeres, e minha mãe, daqui a pouco, ela chegou em mim e pegou um monte de moeda e falou assim para mim, filho, pega essas moedas para você. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, eu não quero essas moedas, o que eu vou fazer com essas moedas? Aí ela falou, eu não sei o que você vai fazer com essas moedas, mas fica para você com essas moedas. Mas eu não quero, mãe, eu não quero. E aí a mãe dele ficou insistindo para ele pegar as moedas. Aí ele falou, tá bom então, mãe. Aí ele foi e pegou as moedas. Quando ele pegou as moedas e colocou no bolso, Deus falou no coração dele, meu servo, vai lá na casa do irmão André, que ele tá com desejo de tomar uma Coca-Cola. Santo Deus. Deus, tremendo, Du. Deus preparou a Coca-Cola, conversando com outro servo de Deus cabeleireiro que morava na rua ali próximo a nós, Deus preparou 2 Coca-Cola e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória. Meu Deus. Du, estou muito contente, filho. Você vê o cuidado de Deus com os filhos, né, rapaz? Uma simples Coca-Cola. E eu tenho certeza que essa obra aí, as coisas simples, Deus vai começar a fazer na vida de alguém, rapaz. Não é à toa. Ninguém que entra aqui é por à toa, meu irmão. Verdade, é verdade. Por entrar. Glória a Deus. Estou feliz de alma, meu Deus do céu. Du, eu estou contente de alma de estar participando dessa live. A sua live, o seu canal tem sido um canal muito edificante na vida de muitos. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar mais e mais, como já tem te abençoado. E eu estou muito contente, Du, que era um desejo no meu coração que eu tinha de conversar com você pessoalmente e de estar participando dessa live. E hoje Deus preparou, tenho certeza que Deus vai preparar de nós estar fazendo outro para me contar outros milagres para você. A gente vai estar entrando em contato também. Isso. Tem um canal também no YouTube que Deus preparou de abrir. Já passa aí pro povo. É o canal Sempre a Cristo Fiéis com André Almeida. Eu sempre deixo ali uma mensagem de fé e esperança, uns testemunhos também, umas obras, umas mensagens de edificação em todos os corações. Quem sentir também pode estar indo lá no nosso canal lá. Du, Deus que abençoe, Anjão. Deus que abençoe. Prazer imenso conhecer você. Abraço, beijo no coração. Amém. E Deus vai preparar, um dia nós vai se cruzar e nós vai se encontrar. Tá bom, queridão? Em breve. Fica com Deus, Anjão. Guerreiro. Amém. Deus que abençoe. Paz, Deus. Amém. Tamo junto. Só glória, só alegria.